Olá, meus amigos, meus irmãos. Que Olá, privilégio. boa noite. Boa Boa noite. noite. Que privilégio, né? A gente poder, no final de um dia de trabalho, a gente poder, eu não vou dizer encerrar o dia, mas tirar desse tempo para estar na presença de Deus, estudar a palavra dele, né? Maravilhoso, né? Eu tenho certeza. No sábado nós comentávamos que uma repetição de 40 vezes torna-se um hábito. Boa noite, Omar. Seja bem-vindo. Oi, boa noite a todos. Amém. Uma repetição, né, de 40 vezes se torna um hábito. E olha, quantas vezes nós já chegamos aqui nessa noite não, à noite, às segundas-feiras, para, para aprendermos juntos da palavra de Deus. Muitas 40 vezes, né? Então que Deus, e tornou-se um hábito, né? Porque toda segunda-feira, pela graça de Deus, aqui estamos. Então que Deus nos abençoe nesta noite, que a gente possa desfrutar um pouco mais da palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nos falar, que a gente possa aprender juntos, que o Espírito Santo nos ensine, nos fale ao coração nesta noite. Amém. Amém. Peço ao amigo Marcos que nos eleve a Deus em oração, para que a gente tenha a direção do Espírito Santo e que esses momentos sejam entregues ao nosso Deus para que Ele trabalhe em nossos corações. Eleneir está chegando aí. Que Deus a abençoe. Marcos, por gentileza. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai santo, Pai eterno, estamos mais uma vez reunidos na tua presença nesse momento, crendo que essa é mais uma oportunidade que nos é dada. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu cuidado por cada um de nós e por Amém, nesse Senhor. momento ali, através do teu servo, nós temos esse privilégio de ouvir a tua palavra. Prepara os nossos corações para a mensagem que será falada. Prepara também o teu servo que está à frente, trazendo a tua palavra. Que Sim, cada Senhor. ensino possa ser entesourado no coração e na mente e que ele possa ser usado pelo Espírito Santo para transformar, para habilitar o nosso caráter, para que um dia todos nós possamos juntos morar nas mansões celestiais, desde Amém, que o Senhor. Espírito foi preparar lugar para cada um de nós. Por tudo isso nós te agradecemos, não somente por esses que estão aqui, mas por aqueles que também vierem a ver essa live Sim, Senhor. posteriormente, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, quando eu preparava esse assunto de hoje, eu fiquei pensando que título nós poderíamos dar ao capítulo 5, que trata aí de um banquete, não é? Olha, Omar, eu coloquei alguns títulos, mas nenhum deles me agradou. E de repente me veio à mente esse título: O Banquete Maldito. Forte, né? Muito forte. Forte. Mas quando você estuda o capítulo 5, você vê que tudo aquilo ali estava trazendo uma maldição. A forma como foi é, arranjado aquele banquete, o que fizeram depois, tudo ali trouxe uma maldição. Então, pensando nisso, eu coloquei o banquete maldito. E a gente vai descobrir nessa noite o porquê desse título. Heleneir, minha querida, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Amém. Deus te abençoe grandemente. Bom, vamos lá. Então, Daniel é o capítulo 5. A gente vai estar estudando um pouquinho aí sobre esse banquete, como que ele ocorreu, por que ocorreu, o que que estava, vamos dizer assim, no entorno ali, né, o que estava envolvido, ok? Então a gente vai estar estudando isso aí nesta noite. Meus queridos, uma dica importante que a gente não pode esquecer.
Toda vez que a gente pegar o livro de Daniel, nós temos que ter isso aqui em mente. O livro de Daniel trata somente de temas de juízo. Se você conseguir encontrar nos capítulos de Daniel um outro tema que não seja juízo, por favor, me avise, para que eu aprenda. Porque em todos os capítulos, o tema central é juízo. Tá? Bom, o que Daniel quer dizer mesmo? Deus é meu juiz. Então olha só, o próprio nome de Daniel já traz para a gente essa ideia de juízo. Deus é meu juiz, né? Então, o livro de Daniel trata somente temas de juízo. Todos os capítulos, em maior ou menor grau, estão tratando de juízo. Tanto a parte histórica, poderíamos dizer que o capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nós poderíamos dizer que é a parte histórica. O capítulo 2 e o 7 em diante até o 12, parte profética. Embora, nenhuma outra live que nós fizemos, na primeira que nós fizemos sobre o livro de Daniel, eu disse que eu prefiro ver todo o livro de Daniel como um livro profético. Ok? Bom, por que isso? Porque quando nós falamos do capítulo 1, por exemplo, ele está falando de profecia. É o alvo que o povo de Deus tem que alcançar para ser coroado um dia com a coroa de glória. Fidelidade, retidão, assim como Daniel e seus companheiros. Se você vai no capítulo 3, que fala para a gente daquela estátua que Nabucodonosor construiu e exigiu adoração, ela é um apontamento para Apocalipse 13, quando lá fala de uma imagem à besta que está sendo construída. Não é? Então, também é profético. Se você vai no capítulo 4, o capítulo 4 ele trata de quem mesmo? Alguém lembra? Nabucodonosor contando o seu testemunho, né? Nabucodonosor contando seu testemunho. Se você olhar, também aquilo ali é profético. Até onde Deus vai. Ou seja, aquilo ali traz segurança para a gente, traz esperança para a gente, que Deus ele não cessa de procurar o ser humano. Não é? Ele não cessa. Só quando o ser humano diz, olha, eu não quero. Então Deus respeita. Mas enquanto o ser humano, ele não dá vamos dizer, um chega para lá em Deus, Deus ele está correndo atrás, ele está buscando o ser humano. E o capítulo 5, que é o capítulo de hoje, chegará um dia em que o juízo vai bater a porta de todos nós, de cada ser humano. Né? Então, devemos estar o quê? Devemos estar preparados. Uma vez que nós não sabemos quando será, devemos estar preparados, ok? Bom, tem alguém tentando entrar aqui, eu não estou. Deve ser a Claudinete, ela falando que não está conseguindo entrar. Eu não sei se não é ela. Não, acho que ela já entrou. Bom, então, queridos, vamos lá. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Daniel. Vamos permitir a palavra de Deus nos falar algo nessa noite. O capítulo 5, ele começa da seguinte forma. O rei Belsazar, achamos todos? Sim. Tá. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Eu vos pergunto, tem problema fazer um banquete? Não. Não. Acredito que
seria até muito agradável, né? A gente um dia fazer um banquete. Chuchu, alface, repolho. Não, fazendo o casamento da Mavi com o Fabiano, é lógico. Ô, gente, se vocês estão pensando que ia ser de churrasco? Não. Então, veja só. Aqui a palavra de Deus vem dizendo que o rei ele fez um grande banquete. A outra informação que temos é que os convidados para esse banquete, 1.000 pessoas influentes. Tem problema fazer um banquete? Não. Tem problema chamar pessoas influentes? Não. Não. Também não. Então, já que o texto ele traz essa informação para a gente no verso 1, existe algum problema aqui que o texto não está falando? O verso 2 vai dizer o problema, né? Omar, eu diria antes desse problema. Bebeu Por que vinho? Babilônia qual a dificuldade que ela estava vivendo nesse dia do banquete? Estava cercada pelo inimigo, né? Sitiada, completamente sitiada. Exatamente. Então, os medos e os persas, eles cercaram Babilônia, mas, sabe, Belsazar, na semana passada nós falamos sobre os muros de Babilônia. 13 metros de altura, 7 metros de largura, toda ela murada, não é? Então, Belsazar, vamos dizer assim, ele garantiu a segurança dele e a segurança da cidade nesses muros. Sim. Tá? Nós poderíamos dizer que eram muros Intransponíveis. intransponíveis, não tinha como os de fora entrar a não ser pelos portões. Mas sabe, Babilônia estava vivendo um momento crítico, delicado. Não era um momento para festa. E essa festa que provavelmente Belsazar deu foi para acalmar os ânimos. Calma, gente, calma. Né? Vamos manter a calma. Sabe, em momentos de crise, é muito difícil manter a calma. Quando nós olhamos o povo de Deus, quando ele era cercado pelo inimigo, o povo de Deus ele tinha um escape. E o escape era correr para Deus. Nós temos inúmeras batalhas em que os reis tementes a Deus corriam para Deus e Deus dava o livramento. Aqui, o rei ele correu para o vinho, para a música, para a prostituição e para a profanação. Ok? Alguém pode ler para nós o versículo 2? O 2, 3 e o 4. Capítulo 5, versículo 2 ao 4. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. É até qual? Até o 4. Ah, então tá. Ok? Olha só, se nós formos lá no capítulo 1, Ok. se a gente for no capítulo 1, a gente vai encontrar um detalhe importante lá. Olha só. Capítulo 1, versículo 1 e o 2. Diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá,
veio Nabucodonosor. Peraí, gente, só um instantinho. Ô, Sandra. Cristina, Puxa aí, fica tudo. por Aqui, o que que é? favor, dá um auxílio a Claudete aí para mim, por gentileza. Ok. Então, olha só, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Ponto. Então, no capítulo 1, verso 1, nós temos uma cidade sitiada, um rei que sitiou, mas no versículo 2, diz, o Senhor lhe entregou nas mãos, quem? O rei de Judá, Joaquim, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Então, peraí. Quem é que levou Nabucodonosor até Judá? Olá, Joaquim. pessoal. Na verdade foi Deus, o Senhor. O Senhor? Gente, a palavra de Deus diz que Deus estabelece e Deus remove reis. Sim, Joaquim estava sendo removido. Uhum. sim. O povo de Deus estava sendo ali sitiado por ordem de Deus. Não O estamos profeta ouvindo. Jeremias, o profeta Jeremias Está já todo mundo tinha, ouvindo? sim, o profeta Jeremias já tinha falado sobre isso. Falou do tempo do cativeiro e tudo mais, antes mesmo do cativeiro, antes mesmo de Nabucodonosor sitiar Jerusalém. Nos dias de Ezequias, Deus já havia dito que tudo aquilo que foi visto em Jerusalém, no reino de Judá, que aqueles emissários que foram da Babilônia, de uma terra muito distante a Judá, tudo aquilo que havia em Judá, um dia seria levado para a Babilônia. E no versículo 2 está dizendo que o Senhor lhe entregou. Então o rei, foi Deus quem entregou o rei a Nabucodonosor. Os utensílios, também foi Deus quem entregou nas mãos de Nabucodonosor. Agora, uma coisa curiosa. O que foi Babilônia para o povo de Deus? Não estou te ouvindo, Tevan. Oi, Letícia. Eu não estou ouvindo. Você não está ouvindo no quadro 1 ou no quadro 2? Você tem que desligar um dos dois aí. Meus queridos, então, veja, o que foi o Egito para o povo de Deus? Isso, né? Seguir isso, pessoal. A gente pode falar que foi uma prisão, mas se você ver bem, o Egito para o povo de Deus foi um meio de preservação do povo de Deus. E quando você olha para a Babilônia, embora Deus estivesse castigando os judeus por causa do seu pecado, você pode olhar para a Babilônia também como preservação do povo de Deus. Imagine por um instante, no estado em que o reino de Judá estava, de pecado, de abandono do Senhor, se Deus não tivesse enviado Babilônia, Nabucodonosor, para levar cativo o povo de... Letícia não está ouvindo. O que está acontecendo? Eu não sei, aqui está normal, ela tem que ver lá. Então, veja, se Deus não tivesse levado Nabucodonosor, naquela época, naquele tempo, a Jerusalém para sitiá-la e tomá-la, o que teria acontecido com o povo de Deus? Na condição que eles estavam de pecado. Ficaria na corrupção e degeneração seria maior ainda. Maior ainda. Então, veja, em parte,
Como o Egito foi uma bênção para o povo de Deus, Babilônia também seria uma bênção para o povo de Deus, naquele momento. Ok? Seria uma forma de Deus preservar, corrigir o seu povo e trazê-lo de volta, mas de uma forma agora consagrada, né? Dependente e etc. Só que no versículo 2 vem dizendo que Nabucodonosor tomou aqueles utensílios. Olha que coisa curiosa. E guardou aqueles utensílios. Ele levou para o lugar que ele achava ser o mais sagrado. Veja, eu não estou defendendo aqui a idolatria de Nabucodonosor, nada disso. Mas Nabucodonosor tomou aqueles utensílios sagrados e levou para o lugar que ele achava mais sagrado. E qual seria esse lugar? A casa do seu Deus. Deus. E pôs na casa lá do tesouro do seu Deus. Então ali era o lugar mais sagrado. E quando Nabucodonosor leva isso para a casa do seu Deus, aqui na minha mente, né, a Bíblia não relata isso, mas aqui na minha mente eu fico imaginando Nabucodonosor botando uma plaquinha lá, não toquem nisso, não toquem. Quando você vai no capítulo 5, você vai encontrar aqui um detalhe curioso. Versículo 2: Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer o quê? Aqueles utensílios que Nabucodonosor havia guardado lá no templo do seu Deus, ele manda trazer aqueles utensílios. Então mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. Para quê que ele tirou? Será que faltou copo descartável na festa? Era muita gente, né? 1.000 pessoas, né? Será que no palácio, Letícia, não tinha suficiente? Não é? Muita gente, né? Muita gente, né? Ou isso aqui era uma afronta a Deus? Total, né? Uma afronta a Deus. Era uma afronta a Deus. Então, peraí. Belsazar conhecia a história passada? Sim. Você vai ver mais à frente que Daniel joga isso na cara dele. Você conhecia e você não fez caso. Você preferiu desobedecer. Sabe, meus queridos, nessa festa tinha de tudo. Tinha prostituição, bebida, comida, música, enfim, era um carnaval. Era um carnaval. E exatamente nesse contexto é que trouxeram os utensílios de ouro para beberem. Sabe? Tem coisas que Deus não leva em consideração por não conhecermos. A palavra de Deus em Atos capítulo 17, versos 30 e 31, lá diz que Deus não leva em consideração que os Tempo de tempos da ignorância. ignorância. Se eu não sei, Deus não me culpa. Ok? Deus não me pune naquilo que eu não sei. Mas entenda, do momento que eu sei que uma coisa é errada e eu pratico essa coisa errada, eu sou culpado diante de Deus Sim. duas vezes. Ok? Então, veja só, deixa eu fazer uma colocação aqui, um pouco fora do que nós estamos estudando. Lá na frente, quando o juízo de Deus vier sobre esse mundo, para aqueles que conhecem a palavra de Deus e não vivem, o castigo será em dobro. Olha como que isso é sério.
Olha como isso é sério. Então, diante dessa situação, dessa condição, né, o que que Deus nos oferece? Escolhe a vida para que viva tu e a tua semente, a tua descendência, ok? Bem, aí está esse quadro, né, que retrata aí a festa lá de Belsazar, e a palavra de Deus, ela vem trazendo para a gente que aquele dia e aquele ano era o ano 539. Letícia, 12 de outubro, será que Belsazar estava dando uma festa em homenagem às crianças do De reino? repente, né? É, Mas mas por que será que ficou essa data como data de Dia das Crianças, hein? não, É eu não sei. uma boa pergunta, né? Eu não sei, mas olha só. Era o ano de 539, 12 de outubro, quando Belsazar, rei da Babilônia, resolve dar essa festa. Ok? Era um tempo de crise, pois os medos e persas marchavam em direção à capital babilônica. Então era um momento crítico. Um momento crítico. E para piorar a situação, ele vai e toma os utensílios da casa do Senhor, né, para o uso da festa. Uma coisa curiosa que a gente, olhando aí os mapas passados, é essa expressão aqui, ó, Mesopotâmia. A palavra Mesomar quer dizer o quê? Meio. Meio. Meio entre dois Rios. rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, veja, a Babilônia, ela correspondia a esse espaço aqui da Mesopotâmia. Por quê? Ela estava situada entre dois rios, ok? Aí está. Vamos dizer assim, uma reprodução do que foi Babilônia no passado. Nós falamos que ela era toda Murado. murada. Gente, imagina, olha só, murar todo esse território. O rio Eufrates, Letícia, ele passava exatamente no meio de Babilônia. Dele foram feitos canais que circundavam que toda a cidade de Babilônia. Esses muros que acompanhavam aqui o rio eram os tais muros que nós falamos que eram 13 metros de altura, com 7 metros de largura, ok? Então você vê que para a época, Babilônia, ela foi assim uma cidade muito bela, muito bem estruturada, o luxo, né? Lá E em essa água Isaías, toda em volta, né? Favorecia bastante, né? Que água sim, é ouro, né? sim, o rio Eufrates, ele vinha da Turquia, 400 e poucos quilômetros de, né, vamos dizer, recebendo águas de pequenos riachos, pequenos rios. E quando ele chegava na Babilônia, ele era um rio bem caudaloso, sabe? Babilônia, ela era conhecida como a rainha dos povos. Lá tinha os vários templos. O templo mais importante era o templo de Marduk. Havia lá os jardins suspensos da Babilônia. Tudo isso, né? Existia, né? E foi reconstruído. Me parece que é no Museu da Alemanha, se não me falha a memória. Existia uma porta de entrada muito bela chamada a Porta de Estar. Omar, é a Alemanha mesmo? Você confere isso? Não, tá no Museu Britânico isso daí Britânico, hoje. né? É, Então, eles. o portal de Estar, que é Portal de. a porta da Babilônia. Isso. Então, Uau. gente, eles trouxeram todos os tijolos, reconstruíram aquele portal. Gente, é muito bonito. É muito bonito.
A gente vendo assim fotos dele é assim algo magnífico. Então, a cidade de Babilônia, ela era uma cidade magnífica. Nabucodonosor, nos seus nas suas décadas ali de rei, ele fez da cidade uma uma joia, podemos dizer assim. Bem, aqui nós já vimos, ok, esses textos. Veja bem, o santo e o profano podem se misturar? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, hoje no mundo existem N religiões, N rótulos religiosos. Igrejas onde devia haver Adoração. adoração. E o que tem acontecido? Show. Show. O homem tem sido exaltado e Deus tem sido desonrado. Música. Quando nós falamos em música para Deus, a gente está falando de louvor, de adoração, hinos, né, que retratam a pessoa de Deus, as obras de Deus e etc. Hoje, encontra-se muito nas igrejas, nos altares, canções. E o pior, canções humanistas. O homem falando dele. O alimento. Isso aqui é algo interessante também. Na desculpa de que vivemos debaixo da graça, pode-se comer tudo. E, Omar, eu me lembro, o pastor que me casou, houve uma conferência de vários pastores de várias denominações naquele distrito onde ele trabalhava, e na hora do almoço convidaram exatamente aquele pastor para fazer a oração, pedir as bênçãos sobre o alimento. Ele contava, numa mensagem dele, ele contava quando chegou a hora do almoço, que vão para aquele salão onde estava ali a comida, né? Ele olha no meio da mesa, o que tinha lá? Um porquinho, um leitãozinho. Coitadinho. Tadinho, né? Na hora errada, no lugar errado. Mas estava lá. E chegaram para ele, pastor, por favor, peça as bênçãos. Ele olhou tudo naquela mesa. Vamos orar. E a oração dele foi muito curta e objetiva. Senhor, se tu podes abençoar aquilo que um dia o Senhor amaldiçoou, abençoe esse alimento. Ok. Ele foi, pegou um pouquinho de arroz, um pouquinho de salada, foi para um canto, sentou, está lá batendo papo com as outras pessoas. Bem, no final do almoço, o que sobrou na mesa? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Não é? Ninguém comeu. Senhor, se tu podes abençoar aquilo que o Senhor amaldiçoou, abençoe esse alimento. Corajoso, não? Sabe? Quando eu coloco no meu corpo aquilo que Deus um dia amaldiçoou, eu profano esse corpo, que é templo do Espírito Santo. Nunca houve um tempo, uma época, em que, parece que eu comentei isso um outro dia, que tantos casamentos destruídos. Qual razão? Adultério. Aí eu cansei, né? A sociedade que nós vivemos, ela é uma sociedade corrupta. Então a gente não pode esperar coisa boa dessa sociedade. Então o santo e o profano não podem andar juntos. Lá em Babilônia, o santo eram aqueles vasos sagrados, estavam num lugar profano, que era o templo lá do Deus do Nabucodonosor, mas para ele era o lugar, vamos dizer, mais reservado,
mais sagrado que ele tinha. Então ali ele guardou. Queridos, a palavra de Deus, em 2 Coríntios 6,14, ela faz uma pergunta para nós. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Olha, isso lá no céu já era uma verdade. E isso continuará sendo uma verdade até que o pecado seja exterminado para sempre. Ok? Então não há comunhão entre o pecado e a santidade. São opostos. Bom, estão lá em plena festa e, de repente, o que acontece? Uns dedos começam a escrever na caiadura, lá no reboco do palácio, né? No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Queridos, imagine por um instante, você está numa festa e, de repente, o lugar mais visível da festa, de repente, você começa a ver lâminas de fogo, uma mão, lâminas de fogo queimando a parede, escrevendo alguma coisa. Tem alguma coisa que você não entende. Como você se comportaria? Saiu correndo. Olha só. O capítulo 5, versículo 6. O que nós lemos aí? Quem poderia ler para a gente, Mariana? Capítulo 5, versículo 6. É no Daniel, né? Daniel 5, verso 6. Disseram ao rei Nabucodonosor, Não, o não. rei vi... Não, capítulo 5, verso 6. Ah, peraí. O 5, 6, desculpa. Isso. Então se, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram as juntas dos seus lombos, e se relaxaram, e os seus joelhos batiam no ouro. A pergunta que eu vos faço: Belsazar sabia o que tinha feito de errado? Sim, Com certeza. tinha plena consciência. Plena consciência. A história passada ele conhecia. E, novamente, são chamados quem? São chamados os magos, os feiticeiros. Por favor, digam para mim o que está escrito aí. E eles olharam, olha, não sabemos nada, não entendemos o que está escrito aí. Você vai acompanhar o relato bíblico e a palavra de Deus, ela traz para a gente que alguém entra diante daquela bagunça toda, daquela festa, alguém entra no salão. E esse alguém é a rainha mãe. Possivelmente o quê? A esposa de Nabucodonosor, uma das esposas de Nabucodonosor, está aí no versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Mas por quê? Por que está dizendo isso? Porque há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Queridos, só a título de curiosidade, aqui está falando Daniel. Quantos anos você acha que Daniel tinha nesse verso 11 aqui? 539, Faça as contas. 60 anos. 60? Sabe, Omar? Aqui no ano 539 havia se cumprido
o que? Os 70 anos 70 anos de cativeiro. de cativeiro. Se ele foi, vamos Uhum. colocar 17 anos para a Babilônia, Daniel tinha aqui aproximadamente seus 87 anos. Não é isso? É. Seus 87 anos. Lá está o velhinho. Lá está o velhinho Daniel. Quanta coisa Daniel passou desde que foi para a Babilônia até esse momento. E olha o testemunho da mulher. Há no teu reino um homem, um ancião, um velhinho, que tem o quê? O Sabedoria. espírito da sabedoria dos deuses santos. Ela pronuncia deuses santos devido à cultura que ela vivia de tantos deuses. Mas nesse verso traz para a gente que Daniel fez a diferença. Daniel fez a diferença. Desde a sua ida até esse momento, Daniel fez a diferença. Daniel, ele ficou até o primeiro ano do rei Ciro. Então, possivelmente, Daniel tenha morrido aí com seus 90 anos no cativeiro. Queridos amigos, Deus quer que você e eu façamos a diferença onde nós estivermos. Você não pode estudar a palavra de Deus unicamente pela razão de estudar. Eu não tenho o que fazer, eu vou participar da live, eu vou estudar. Não, não. Deus, ele quer transformar a tua vida para que você faça a diferença onde você estiver. Que as pessoas, ao olharem para você, possam olhar aí, vamos dizer, para a Claudinete, quando ela passar na rua, e ser como Eliseu. Aí passa uma mulher de Deus. Uma jovem, aí passa uma jovem, um jovem de Deus. Aí passa um casal de Deus. Então, santidade, Deus espera que seja vista no seu povo, naqueles que lhe servem. E Daniel transmitia tudo isso. Semana que vem a gente vai ver um pouquinho disso na vida de Daniel. Ok? Mas aquela mulher, aquela rainha, olha, no teu reino há um homem que tem o espírito dos deuses santos. Esse homem, ele é um santo. Santo não do altar, mas santo no sentido separado, diferente de todos os demais, né? E a mulher, a rainha vem dizendo para Belsazar, olha, nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Se você olhar esse texto, como ele está, quem é o pai de Belsazar? Nesse texto. Nesse texto parece que é Nabucodonosor, mas na verdade não era Nabucodonosor, Ele era forno. era Nabonido, né? Porque Nabucodonosor já tinha morrido. Omar, o finalzinho do verso 16, quando diz lá, e serás o terceiro no meu reino. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que o primeiro é o pai de Belsazar. O segundo, o próprio Belsazar. E o terceiro, que ganharia essa posição. Ok. Então, peraí. Se Nabucodonosor não é o pai de Belsazar, como se chamava o pai de Belsazar? Nabonido. Nabonido. Queridos, você não vai encontrar na Bíblia a palavra avô. Eu, pelo menos, não encontrei até hoje. Seus Só, pais, né? só há uma referência a uma avó, a de Timóteo, né? Mas a avó não tem. Então, aqui, quando se refere a Nabucodonosor como pai, ele não é o pai de Belsazar, ele é avô de Belsazar. Ok?
Quem vinha antes quem sucedeu Nabucodonosor foi Nabonido. E o que que Nabonido fez? Foi para a Arábia, né, com o harém dele, era vamos dizer assim, um gastador, foi para a Arábia e deixou o reino da Babilônia nas mãos do seu filho. Então é isso aí, Omar. O terceiro seria aquele que seria honrado por Belsazar, uma vez que Nabonido o primeiro, Belsazar o segundo, e a terceira pessoa, aquela que seria honrada. Bom, e a mulher aqui, a rainha mãe, ela fala de Daniel, e no versículo 13, a gente vai encontrar quem? Daniel chegando em cena. A palavra de Deus diz: então Daniel foi introduzido na presença do rei, e o rei lhe disse: és tu aquele dos cativos de Judá que o meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos na minha presença os sábios encantadores para lerem essa escritura e me fizeram saber e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. E olha só, eu, porém, tenho ouvido de ti que tu podes dar interpretações, solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura, e aí ele vem fazendo toda aquela oferta a Daniel, e no verso 17, primeira coisa que Daniel diz: olha, os teus presentes fiquem para ti. O que um homem de 87 anos vai fazer com ouro, vai fazer com composição no reino? Nada. Daniel já tinha alcançado tudo que ele podia alcançar, né? O versículo 18, ele traz para a gente aí uma outra informação. Respeitosamente, Daniel diz ao rei: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, glória e majestade. Por quê? Por que vocês acham que Daniel usa essas palavras para Belsazar? O que está envolvido aqui nessas palavras de Daniel quando ele cita Nabucodonosor e tudo que Deus deu a Nabucodonosor? Qual foi o pecado de Nabucodonosor? Orgulho na presunção, Soberba. Soberba. Qual o pecado de Belsazar? Soberba. Orgulho. Orgulho, soberba. O mesmo pecado. Lá atrás, o pecado de Nabucodonosor trouxe sobre ele Humilhação. juízo. Juízo. Humilhação, juízo. E o pecado de Belsazar também traria sobre ele o quê? Humilhação e juízo. Só que um detalhe. Depois da humilhação de Nabucodonosor, ele recobra a consciência e ele volta ao trono. Ele reconheceu a justiça de Deus. Qual a diferença dele para Belsazar? Belsazar foi totalmente destituído de poder, de tudo. Acabou. A gente não sabe, mas talvez tenha morrido. Bom, vamos ver isso? Versículo 30. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Nabucodonosor não foi morto depois do juízo. Belsazar foi morto. Nabucodonosor, muitos dos erros que ele fez, ele não sabia as consequências do que aconteceria. Belsazar conhecia todas as consequências. Estava registrado na história. Querem ver?
O versículo seguinte, que é o 19, diz: Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele, de Nabucodonosor. Matava quem queria e deixava com vida quem queria. E a quem queria batia. Versículo 20. Quando, porém, o seu coração se elevou, de quê? Soberba, orgulho. O seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então aqui nós temos essa imagem, Nabucodonosor vestido de glória e Nabucodonosor vestido de humilhação. Foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Verso 21, foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao coração de animais e a sua morada foi com os animais. E quando você vai até o finalzinho do verso 21, diz, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer que constitui sobre ele. Agora o verso 22 começa aquele puxão de orelha. Né? Quem pode ler para a gente aí a partir do verso 22 até o 23, 22, 23? Está na tela aí, se quiser tomar por aqui. Tu, Eu sei. Belsazar, pode ir, pode ir. Não, pode ir, Marco, pode ir. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, me perdi aqui que moveu, concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Ok. Olha só. No verso 22, diz assim, ainda que sabias tudo isto. Todo aquele relato que Daniel fez a Belsazar era conhecido dele. E propositalmente te levantaste contra o Senhor do céu. Ele viu o avô como um animal pastando fora de casa, imagina, naquela situação humilhante, e ele via isso do Palácio Real. Então ele sabia, ele viveu essa situação, ele viu tudo o que aconteceu, ele tinha o enredo na cabeça dele. Sim, com certeza. Ô, Tevão, fico me perguntando o seguinte, né? É, Nabucodonosor, lá no capítulo 12, ele tem um sonho da estátua. Eu acredito que aquilo foi conhecido de muitas pessoas. Claro que a gente não pode dizer exatamente que Belsazar sabia, né, que Babilônia, através do sonho ali, duraria somente por um tempo, né? Estava ali em guerra, já havia perdido batalha, né? E aí a gente vê essa afronta de Belsazar, né? Eu não sei se, né, a gente não pode bater o martelo, né? Mas é interessante isso também, né? A forma como ele afrontou a Deus, né? Pegando os utensílios, algo que era sagrado, né? Que ele sabia que era sagrado para usar nessa festa, né? Sim, Marcos, com certeza. Mas aqui, Marcos, o texto ele vem trazendo para a gente, né, essa ideia, né? A primeira é aqui, ó, ainda que sabia tudo isto. Como que ele sabia? Omar falou ali, ele viu isso. Possivelmente ele era criança, mas ele viu o avô dele. Outro detalhe, tudo isso estava registrado onde? No livro das Memórias do Reino. Sim. Tudo isso estava registrado. Você se lembra
Quando a gente lê o livro de Esther, quando Mordecai ele denuncia aqueles dois servos do rei que se levantaram contra o rei, aquilo foi registrado em um livro. E o texto sagrado vem dizendo que um dia, uma noite lá, o rei, sem sono, né, pegou lá os livros para dar uma olhada e encontra quem? Mordecai registrado lá como aquele que livrou o rei da morte, de uma cilada. Então, isso aí eram memoriais escritos. Belsazar, certamente ele conhecia por visão, por testemunho ocular, do que aconteceu com Nabucodonosor e por registro. Então, ele era culpado, vamos dizer, possivelmente culpado duas vezes por essa afronta a Deus. Não é? E o texto, ele vem dizendo no final, olha, você tomou os vasos que eram para uma adoração sagrada e você deu louvores a quem? Contem comigo. Deuses de prata, de ouro, De bronze, de de bronze, bronze, de de ferro, 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 de de madeira madeira, e de pedra. de pedra. pedra. Quantos? 7. 7. 7? Será que eu contei errado? Prata, Ah, ouro, tá. bronze, É, ferro, madeira e pedra. 6. 7. 6. É, É 6, é. 6. 6. O que é uma adoração perfeita para Deus? 7, né? 7. 7. Quando Deus separa o sábado para adoração a Ele, é no sétimo. O número da Babilônia é 6. Interessante que até mesmo os deuses aqui de que eram feitos, até esse detalhe tem no capítulo 5. Era uma adoração que podia até chegar próximo da perfeição, mas não era perfeita. Não era o que Deus havia pedido. Tudo Queridos, vai se encaixando, né? oi? Tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. O que Satanás ele faz? Daquilo que Deus estabelece, Satanás ele entra com as dúvidas dele até muito próximo. Por exemplo, imagine uma parede toda branquinha. Se um pequeno inseto preto pousar lá no meio, você consegue distinguir? Fácil? Sim. Uhum. Sim. Sim. Mas e se for um inseto bege? não, Ou cinza clarinho? também não. Não. Então veja, como que Satanás age? Como que é a dúvida? A dúvida é o preto no branco? Não. 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 Satanás ele age na penumbra. Ou seja, uma meia-verdade. Foi assim no Éden. Uhum. Foi assim com Jesus no deserto. E o detalhe, é assim comigo e contigo. E vai ser assim nos últimos dias, um pouco antes da vinda de Jesus. Então, qual é a necessidade que nós temos? A necessidade que temos é conhecer a palavra de Deus por experiência própria. A gente não pode conhecer, a gente não tem condições de conhecer a palavra de Deus por outro. Chega um momento na tua vida que você tem que se ajoelhar, tomar a palavra de Deus, a Bíblia, e falar: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber o que o Senhor tem para falar comigo. Essa é uma experiência pessoal. Vejamos, aquela escrita na parede, você vai encontrar no versículo 24. Então, da parte dele foi enviada uma mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, verso 25. Mene, mene, tekel, parsim. E Daniel agora começa a dar a interpretação. Gente, mene, mene, o mene, mene,
contou Deus o teu reino e decretou o seu fim. Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Interessante, Omar. Eu, eu fui dar uma pesquisada por que essas palavras. Isso aqui eram valores monetários, Foi pesado e achado em falta, né? né? Valores monetários na época. Ou seja, o teu reino está Em falta. em falta, está falido. Não é? Será que naquela noite que Babilônia foi destruída, será que Belsazar estava preparado para aquele ataque, para aquela destruição? Não. Não! Tanto que ele deu uma festa. Fica agora para a gente uma questão. Você sabe quando vai ser o teu último dia na Terra? Não. Eu também não sei. Isso aí, você pode sair pela manhã e não voltar. Você pode sair pela manhã e nem chegar no teu destino. Queridos, nessa advertência aqui para nós, isso quer dizer que devemos estar preparados 24 horas por dia, em todo o tempo. Por quê? Deus ele pode chegar para mim e falar assim, filho, olha, vamos fechar a conta? E aí? Quando Deus colocar na balança lá a minha vida, será que vai dar positivo ou será que vai dar negativo? E é interessante que aí não há equilíbrio. Ou vai ser positivo ou vai ser negativo. Outro detalhe, Tekel. Foste pesado na balança, achado em falta. Falamos lá no início, Daniel é um livro que trata de juízo. Isso aqui é uma cena de juízo, de julgamento. Para pensarmos, se o meu nome fosse passado hoje no tribunal de Deus, qual seria a minha sentença? Qual seria a tua sentença? Seríamos absolvidos ou seríamos condenados? Seríamos achados em falta ou em dia com o juiz? Ok? E por fim, Parsim ou Parsim? Teu reino já foi dividido. E já foi entregue a quem? Aqueles que te rodeiam, os medos e os persas. 3 palavras, e lá estava a sentença para a Babilônia. Queridos, ali, naquele comando das forças inimigas para a Babilônia, 2 reis estavam. O rei Medo, chamado Dario, e o rei persa, chamado Ciro. Esses 2 reis se uniram para invadir Babilônia. Como fizeram? Bem antes dos muros da Babilônia, eles desviaram o curso do rio. Eu fico pensando hoje, grandes obras para serem feitas são usados aí maquinários pesados, não é? É removido terra daqui, terra de um lugar para o outro. É usado muitas vezes explosivos. Lá eles usaram somente o quê? A força do exército para desviar, de repente cavar uma vala, desviar o curso do rio. Não puderam subir nos muros porque eram inexpugnáveis, mas entraram por debaixo dos muros da cidade. Meus queridos, algo que nós precisamos ter em mente. Cristo, ele virá como um ladrão. A hora é que a gente não sabe. O ladrão, ele não bate na sua porta, ele não liga para você, não manda um zap dizendo, ó, essa noite vou assaltar a sua casa. Deixa a porta aberta para me facilitar. Não. Ele chega de surpresa.
Os medos e os persas, eles chegaram no interior do palácio, no interior da Babilônia, de surpresa. O galardão de Babilônia naquela noite foi o quê? A entrega, a rendição aos medos e persas. Deixa eu dizer algo para você com respeito àquela escritura na parede. Aquela escritura na parede, ela condenava os pecados de Belsazar e os pecados da Babilônia. Foi Deus quem estava escrevendo aquilo lá na parede. Hoje esse mundo ele vive uma tremenda Babilônia, ele vive uma confusão espiritual em todos os aspectos. E no Salmo 50, verso 6, nós temos essa mensagem. Os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. O que eu quero dizer aqui para você? Deixa eu voltar um pouquinho antes, nos dias de Elias. Elias um dia falou para o rei de Israel. Israel estava vivendo uma apostasia tremenda. No capítulo 17 de 1 Reis, 17 e 18, você encontra essa história. Elias chega para o rei Acabe, o rei de Israel. Ele havia se casado com uma mulher sidônia. Ela era sacerdotisa dos deuses da terra dela. E essa mulher, ela vem para a terra de Israel, ela destitui a adoração a Deus, ela destitui os sacerdotes. E o povo caiu na apostasia, adorando aos vários deuses que ela trouxe. Mas havia um homem, que a gente pode chamar, como a Letícia falou no sábado, havia um homem que era um remanescente, ou seja, aquele que sobrou, sendo fiel a Deus, sendo reto diante de Deus. Esse homem chamava Elias, Elias o Tesbita. Esse homem chega para o rei Acabe e diz assim para ele: olha, segundo a minha palavra, não vai chover durante quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E Elias saiu de cena. Saiu de cena porque a profecia precisava ser cumprida. Primeiro ano não choveu. Segundo ano, a natureza começou a tomar uma coloração acinzentada. No terceiro ano, toda a natureza estava morta, florestas estavam mortas, as árvores desfolhadas, secas. Por quê? Nenhuma gota, nem um orvalho caía do céu. Quando entrou vamos dizer, seria o 4º ano, os 3 anos e meio, começa uma procura por Elias. E quando Acabe encontra Elias, Acabe diz para Elias assim: olha, tu és o perturbador de Israel. A resposta de Elias para Acabe diz: não, eu não sou o perturbador de Israel. E eu não tenho turbado Israel. Eu não tenho deixado Israel de luto. Mas tu e a casa de teu pai, porque abandonaste o quê? Meu Deus. Como termina o texto? Abandonaste os mandamentos do Senhor. Tu e a casa de teu pai abandonaste os mandamentos do Senhor. A gente vai encontrar aquela disputa no Carmelo, Monte Carmelo, onde 2 altares são construídos. Elias constrói um altar ao Senhor, o Senhor responde com fogo. Os profetas de Baal são mortos. E Elias sai dali do Carmelo e vai para um determinado lugar, ele e seu servo. E num dado momento, Elias fala assim para o seu servo: vai lá, naquela direção, olha o céu. E o servo volta: não vi nada, não. Daí a pouco Elias: vai lá, olha de novo. E assim foi. Quantas vezes?
7. Na sétima vez, o servo diz assim: tem Uma lá pequena longe, nuvem, muito longe, uma nuvenzinha. tamanho de uma mão. Uma nuvenzinha, esse tamanho da mão do homem. E Elias diz: vem grande temporal. Nos céus, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, 3 anos e meio sem chover. E Elias diz: vem um grande temporal. Queridos, Deus lá, aquela nuvenzinha, ela tem um significado todo especial. Aquela escrita na parede lá do palácio de Belsazar tem um significado todo especial. Veja, hoje o mundo está preparando leis para afrontar o Deus vivo. Muito em breve vai ser estampado em todos os jornais, em todas as mídias, que o mundo deverá reverenciar um dia que não é o dia que Deus separou para a sua adoração lá na criação, o sábado. Por que a gente bate tanto nessa tecla? Você poderia perguntar. Porque isso é o ponto distintivo entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Essa é a pedra de toque entre os fiéis servos de Deus e aqueles que não são, ou que estão vivendo uma vida dúbia, uma vida misturada aí com erro, com a falsa doutrina. O sábado é um sinal, né? Sinal entre Deus e o povo. Sim, o sábado é um sinal. E é interessante, o Claudinete, quando você estuda sobre o sábado, Deus ele não manda qualquer pessoa santificar o sábado. Você já reparou isso? Não. Deus mandou o povo de Israel santificar o sábado lá no Egito? Não. Não, você não vai encontrar isso. Embora exista uma insinuação na palavra de Deus que o povo devia restaurar isso lá, porque o povo já conhecia o sábado lá. Mas sabe, o que Deus faz? Ele primeiro liberta. Liberta do Egito, liberta do mundo. E depois ele diz: me obedeça. É. Primeiro vem a graça, depois vem a obediência. E Você comentar não, nisso, né? você não obedece para ser salvo. Você primeiro é salvo, Para depois obedecer. você obedece. Essa é a ordem bíblica. Ok? Então veja bem, a escolha para obedecer, a escolha para ser salvo, Deus está nos dando hoje. Mas leis estão sendo feitas mundo afora, aqui no Brasil, inclusive, para que aqueles que se dizem cristãos, para que o mundo adore num dia que Deus não ordenou. Quando a porta da graça se fechar, sabe o que vai acontecer? Um pouquinho antes da vinda de Jesus, vai aparecer nos céus uma mão, possivelmente as mesmas mãos que escreveram no palácio lá de Belsazar, uma mão segurando 2 tábuas de pedra, uma sobre a outra, que serão abertas. E o povo de Deus, aqui na terra, estará sendo caçado de morte por causa desse 4º mandamento que ordena a observância do sábado. O sábado é um dia sagrado. Foi no Éden, foi nos dias de Jesus, é hoje, mesmo que o mundo diga o contrário. Então, o que acontecerá? Esta mão abrirá as tábuas de pedra e cada pessoa poderá ler o 4º mandamento, onde Deus diz: santificai os meus sábados. Mas Deus fala: santificai os meus sábados. Para quem que ele fala isso, primeiramente? Ele fala para pessoas que foram libertas do Egito. Pessoas que foram libertas do pecado. Sabe, o impuro não pode santificar o sábado. Então, primeiro Deus santifica a pessoa, para que depois ela possa santificar o sábado. Ter o sábado como um dia sagrado.
Isso é importante saber. Deus, ele quer santificar a tua vida. A tua vida, Ricardo, a tua vida, Mariana, a tua vida, Eleni, a tua vida, Laudícia, a tua vida, Omar, a tua vida, Lutervan, Sandra. Enfim, cada um de nós. Deus quer santificar a nossa vida. Somente com uma vida santificada nós podemos santificar aquilo que Deus nos pede para santificar. Não existe um outro caminho. Se alguém me mostrar um outro caminho, eu me retrato. Mas não é isso que a Bíblia apresenta para a gente. A palavra de Deus diz: abandone aquilo que é imundo e eu vos receberei. Deus não vai me receber no pecado. Ele me tira do pecado. Ele me transforma. E ele me recebe. O que que Deus diz para mim? Filho, o Egito tem que ficar no Egito, o mundo tem que ficar no mundo. Você não pode trazer contigo o mundo, o Egito, o pecado. Abandona. Eu sou a tua força, eu sou o teu poder para isso. Então, entendam isso, um pouquinho antes da vinda de Jesus, a humanidade poderá ver nos céus estampado a lei de Deus. Por isso que o texto sagrado diz: e os céus anunciarão sua justiça. Aonde que manifesta a justiça de Deus? Na sua Lei. 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 Mas aonde que a justiça de Deus foi cumprida? Na cruz. Na cruz. Veja, essa lei é tão importante que a quebra dela fez o Filho de Deus morrer em uma cruz. O salário do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. Morte eterna. Não é a morte aquela que a gente vai ter depois dos 80, 90 anos. Não, não é a morte física, a morte por idade. Não, não é essa. O salário do pecado é a morte eterna. E a morte que Jesus teve lá na cruz por mim e por você foi morte eterna. Foi o preço da transgressão. Foi o preço da transgressão. Então, meus queridos amigos, irmãos, vamos ter isso em mente. Deus quer que você tenha uma vida de santidade para poder ser salvo. Né? Então, nós falamos sobre isso aqui antes de Jesus retornar em glória, o mundo estará vivendo em aberta afronta contra a lei de Deus e aqueles que lhe obedecem os mandamentos. Apocalipse 12:17 diz lá que Satanás está irado contra a igreja de Deus, mas ele vai fazer guerra, ou seja, ele vai procurar destruir, matar aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, justamente no momento em que um decreto de morte sentencia os obedientes servos de Deus, então aparecerá no céu. Faltou aqui uma mão segurando as duas tábuas de pedra dos mandamentos, apontando e vindicando o sábado como o dia do Senhor em oposição a uma lei humana. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, você já se perguntou por que até hoje não encontraram a Arca da Aliança? Indiana Jones aí fez um filme, né? Procurando aí a Arca da Aliança. Nunca foi encontrada. A Arca da Aliança tinha dentro dela, dentre as três coisas que haviam dentro da arca, tinha uma em especial: duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ok? As tábuas de pedra trazem ali os 10 mandamentos. E, de repente, antes do povo de Deus ir para a Babilônia, o que aconteceu? Esconderam essa arca em uma caverna e, quando voltaram da Babilônia, não encontraram mais a arca. De repente você vai no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, lá tem um texto muito curioso que diz assim: abriu-se no céu o santuário de Deus e foi vista a arca da sua aliança. Ali. Quando Deus ele
ordenou Moisés que fizesse a arca da aliança seria para homens ou para anjos? Homens, né? Oi? Homens. Homens? Homens. Então no céu não tem uma arca da aliança para anjos. Não. No céu tem uma arca da aliança que esteve na terra, que era a aliança de Deus com os homens. E quando nós dizemos que uma mão segurará as duas tábuas de pedra, que são os 10 mandamentos, Deus vai tirar essas duas tábuas de pedra lá daquela arca. Cada olho ao redor do mundo poderá presenciar ali os mandamentos de Deus. Mandamentos que foram achacoalhados, pisados, ridicularizados, agora serão vistos por todo o mundo. Sabe, Babilônia vivia uma falsa segurança. E o mundo moderno também vive semelhantemente uma falsa segurança. Olhem para o Lourinho lá dos Estados Unidos, ele não é esperança para o mundo. Olhem para o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, ele não é esperança para o Brasil. Olhem para os reis, para os políticos dessa terra, eles não são esperança para esse mundo. A esperança é Jesus. Jesus. Então o homem tem colocado seu futuro em coisas que não edificam. Areia movediça. Na antiga Babilônia, o inimigo encontrou um ponto fraco e por ali ele entrou e a derrotou. Então também existe um inimigo que nos rodeia procurando onde está a nossa fragilidade. Qual é o conselho da palavra de Deus? Vigiai. O texto que nós usamos da outra vez, no outro estudo, foi: sede sóbrios, vigiai, estejam alerta. Estejam alertas. Não, queridos, não é tempo da gente brincar com coisas sagradas. É tempo de consagrarmos nossas vidas. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Que Deus te abençoe nessa noite. Amém. Que Deus santifique a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Que a gente faça um concerto com o nosso Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Senhor, me ajuda a consagrar o meu lar a ti. Amados, a volta de Jesus está por pouquíssimo tempo. Está aí à nossa frente. Possivelmente, Jesus virá em nossos dias. Necessitamos estar preparados. Não deixe para amanhã. Não deixe, janeiro eu vou começar a nova vida. Não, não. Você e eu, nós não temos esse tempo que a gente acha que tem pela frente. Aceite Jesus hoje. Permita Jesus entrar na tua vida hoje. E Ele te abençoará grandiosamente. Deus te abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, Pai, tudo quanto está registrado na tua palavra tem um ensinamento para nós. Ensinamento este, Senhor, que se for observado, nos livrará de muitas situações difíceis que Satanás nos traz. Ele é o inimigo que anda em derredor, buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Queremos ter nossa vida, Senhor, firmada em Cristo Jesus, edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Por favor, de repente muitos não sabem como fazer isso, mas podem chegar para o Senhor e pedir: Senhor, por favor, me salva. É a oração mais curta que o pecador pode fazer: Senhor, me salva. E Deus se encarregará, o Senhor se encarregará de salvar esse pecador, de transformar a sua vida. Por favor, amado Deus, nós te clamamos nesta noite: nos salve, nos transforme, nos torne novas criaturas. Ocupe o primeiro, o melhor e o único lugar em nossas vidas, para que os nossos lábios possam
possam transmitir ao Senhor louvores verdadeiros, louvores que te exaltem, louvores que sejam a experiência do pecador com o Salvador. Dá-nos, ó Pai, uma noite de sono restaurador em tua presença. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, sejam todos abençoados, que a gente tenha uma noite aí de repouso, descanso, porque amanhã vai chegar muito rápido, não é? Que Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau. Tchau, Tchau, boa obrigado, noite. Matheus. Tchau, obrigada. Boa noite. Amém.